Opa, e aí, beleza? Vamos lá? Olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei todo mundo que estava desse lado aqui do prédio e espelhei eles lá do outro lado do prédio, beleza? Aqui a gente tem os espelhos, né? Cada janela dessa a girar como se fosse um espelho. Então eu coloquei cada uma dessas pessoas lá no seu na sua respectiva distância em relação ao espelho. Então se aqui a gente tem uma distância x, essa distância aqui também será x, tá? Então a gente manteve esse mesmo padrão aí para todos eles. Legal. Hugo, como é que eu vou identificar se eu consigo enxergar uma pessoa ou não? Para isso a gente vai precisar desenhar os raios luminosos, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Quando a pessoa fala que vai enxergar alguém através do espelho, significa que eu vou estar enxergando a imagem dessa pessoa. Ou seja, eu vou estar enxergando a pessoa não aqui. Por exemplo, né? A pessoa A vai enxergar a pessoa C. Eu não vou enxergar a pessoa C como se ela estivesse aqui. Eu vou enxergar a pessoa C como se estivesse lá do outro lado. Então a gente vai fazer o seguinte. Para verificar se eu consigo enxergar ou não uma pessoa, eu vou ver se, através do meu espelho, eu consigo visualizar aquela imagem da outra pessoa. Hugo, como que isso vai funcionar? Eu vou pegar aqui um raio que sai do A e vou tracejar indo lá para o B. Eu tenho que verificar se eu consigo enxergar o B a partir de onde eu estou. Observa que esse raio luminoso, ele não passa no espelho, porque o espelho está só até aqui. Ou então só até aqui, né? Ele está passando entre os espelhos. Nessa região não tem espelho, ou seja, eu não tenho campo visual para poder visualizar o B. Então, nesse caso aqui, esse raio luminoso, ele não vai conseguir enxergar o B, tá? Olha o outro. Vou desenhar aqui o do C. Quando a gente vai lá para o C, quando a gente vem aqui para o C, a gente observa que ele consegue enxergar a imagem do C no espelho de baixo, né? Do espelho do vizinho de baixo. Nesse caso aqui, como que está funcionando o raio luminoso? O C, ele emite um raio luminoso, sumiu, aí voltou. Ele emite um raio luminoso que vai refletir no espelho. Então, o raio luminoso que o C emite, ele vai refletir lá no espelho. E quando ele reflete no espelho, chega aos olhos do A. E aí o A ele consegue enxergar esse raio luminoso. Então aqui a gente tem o princípio da reversibilidade. Se a luz que sai do C vem aqui, ilumina, e aí por conta disso o A consegue enxergar, da mesma forma o A está sendo visto pelo C, ok? Então se um enxerga ele, o outro também vai enxergar. Se o C enxerga o A enxerga o C ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso aqui, vai haver formação de imagem, o A vai enxergar o C, tá bom? Vou pegar o próximo raio luminoso e vou verificar se ele consegue chegar ali no D, tá? Observa que nesse caso aqui, o D, de novo, não está no espelho, ou seja, não há formação de imagem. Então, ele não consegue enxergar o D, tá? Continua aqui o prolongamento e aí eu venho parar aqui no E. Observa que o E, ele para ali, ó, dentro do espelho. Ou seja, aqui há também a formação de imagem, tá? Então aqui, ó, a Elaine, né, se eu não me engano é esse o nome dela, ela emite luz, a luz vai bater nesse espelho, vai refletir e chegar aos olhos do A. Se o A enxerga o E enxerga o A, como a gente tem o princípio da reversibilidade, tá? Se a gente fosse desenhar o traço agora, né, o raio luminoso, a propagação da luz para o B, como é que iria funcionar? O B, será que ele enxerga o A? A gente tem que observar. Opa, observa só, ele não consegue enxergar o A, tá? Então já não enxerga o A, tá bom? Se ele tentar enxergar o C, será que ele enxerga? Opa, ele também não enxerga o C, beleza. Se ele tentar enxergar o D, será que ele enxerga? Se ele tentar enxergar o D, olha o que está acontecendo. Eita, que apareceu aqui dois carinhas que não era para aparecer. Aí, agora sim. Se ele tentar enxergar o D, observa só que ele consegue enxergar. O raio luminoso aqui, ó, ele está dentro do espelho, o raio azul. Ou seja, a gente pode desenhar aqui o reflexo, né? Aqui, ó, a gente pode desenhar o reflexo. Vai vindo ali, vai bater aqui. Isso significa que o D ele emite luz e essa luz reflete no espelho e chega aos olhos de B. Se o B enxerga o D enxerga o B também, tá? Continuando, se a gente vê esse B, ele tentar enxergar o E, observa só, nesse caso aqui, ele não está passando no vidro, está bem próximo, né? Mas não chega
a entrar lá no vidro. Então, nesse caso também, ele não vai conseguir enxergar o E, beleza? Então, o B, ele só vai conseguir enxergar, deixa eu apagar aqui. O B, ele só vai conseguir enxergar o D. Ele não enxerga mais ninguém. Então, o B enxerga o D e o D enxerga o B. E os outros, eles vão enxergar intercalados, né? O A enxerga o C, que também enxerga o E. E cada um deles também se enxergam ali. Porém, esse carinha aqui, o A, ele não consegue enxergar o B e também não consegue enxergar o D. Tá bom? Então, agora a gente tem que procurar a alternativa. Cadê? Dentre as alternativas que você me forneceu. Deixa eu tentar puxar aqui. A gente vem pra cá. A gente vai verificar o quê? A gente tem que verificar dentre dessas opções o item E. Alice, Cláudia e Eliane podem se ver mutuamente, mas não podem ver Beto e nem o Daniel. De fato, esses daqui, ó, esses três, eles não podem ver nem o Beto e nem o Daniel, porque eles só conseguem se enxergar. Então, o gabarito aí é o item E. Tudo bem? Perfeito? Qualquer coisa, manda dúvida.